Muito bom estar essa manhã com você. Muito bom estar aqui na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz: hoje alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então dê o seu melhor sorriso aí, para a pessoa que está do seu lado, atrás de você, na sua frente, porque estar na casa de Deus não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Amém? Nós não estamos num velório, nós estamos numa celebração, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Amém? Glória a Deus, aleluia! Obrigado, Jesus. Muito bem, muito bem. Quero convidar você, sem perca de tempo, a abrir a sua Bíblia, no texto de 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, eu quero convidar você que achou 2 Pedro, capítulo 2, a se colocar em pé. Você que pode, você que é livre, desimpedido, para nós lermos com reverência a palavra do Senhor, como um dos sinais de reverência a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 14 apenas. Quem achou, diga glória a Deus. 2 Pedro 2,14 diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engoldando algumas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos malditos. Vou ler novamente. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engoldando algumas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos malditos. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado, essa é a sua palavra, nos ensina, nos orienta, Pai, nos capacita, nos alinha e nos ajusta nessa manhã para aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Que não venhamos ser encontrados como filhos malditos, mas como filhos benditos, como filhas benditas do Senhor. Que possamos, ó Pai, ser encontrados com aqueles, ó Pai, na qual o Senhor irá arrebatar como sua igreja. Que o Senhor nos ajude nesses dias, porque esses dias são maus. E a tua palavra, ela é boa, verdadeira e eficaz para cada um de nós e para a salvação da tua igreja, em nome de Jesus. Aquela que crê, diga amém, amém. Pode se assentar. Hoje, para essa manhã, eu quero falar sobre uma igreja cristã adulterada. Repita comigo: uma igreja cristã adulterada. E a palavra adultério vem do latim ad alterum. A palavra adultério tem a sua origem no latim ad alterum, que significa alterar ou mudar algo que é comum. Alterar ou mudar algo que é comum. E não é só no casamento, não é só o casamento que sofre com adultério. Adultério é mudar o estado natural das coisas. Quando nós transformamos o estado natural de algo para outra coisa que não é natural, isso é um adultério. Nós costumamos usar a expressão adultério só quando há uma traição num casamento. Mas adultério é tudo aquilo que é tirado do natural, é tudo aquilo que é tirado do que Deus estabeleceu, do que Deus formou. Amém? Consegue entender isso? Então a palavra adultério é usada casualmente e mais formalmente no casamento, mas não é só no casamento que a palavra adultério se aplica. E eu quero falar sobre isso essa manhã. O nosso país, o Brasil, é recordista em adulterar coisas. Eu vou repetir. O nosso país, o Brasil, ele é recordista em adulterar coisas. No Brasil nós vemos gasolina adulterada, onde as pessoas batizam a gasolina com água. Também é usada a expressão batismo da gasolina. No Brasil nós vemos o leite adulterado,
onde as pessoas acrescentam formol dentro do leite. No Brasil nós vemos carne adulterada, onde as pessoas colocam papelão dentro da carne. Ou seja, o Brasil é o recordista em adulterar coisas, que nós usamos casualmente, naturalmente. E eu quero dizer também que no Brasil está surgindo o evangelho adulterado, uma igreja adulterada. O evangelho que passa pela vontade humana, todo evangelho que passa pela vontade humana, já foi adulterado. Toda igreja que é criada em cima da vontade humana, já foi adulterada. Meu irmão, minha irmã, uma igreja que não vive a vontade, não vive o propósito de Deus, já foi adulterada. E pasmem, que quem tem estragado o evangelho não é o diabo. Quem tem estragado o evangelho no Brasil é a igreja evangélica. Isso é o que faz a gente ficar de boca aberta. Vou repetir, quem tem estragado o evangelho não é o diabo, é a igreja evangélica. A igreja evangélica tem estragado a igreja que é de Deus. Precisamos viver, precisamos ser uma igreja profética. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que denuncia o pecado e não que compactua com o pecado. Meu querido e minha querida, esses dias eu fiquei besta porque eu recebi uma mensagem de WhatsApp dizendo que um pastor evangélico, um pastor assembleano, estava sendo condenado porque ia para julgamento, porque criou-se uma Bíblia gay, e ele falou mal dessa Bíblia gay, ele se levantou profeticamente contra essa Bíblia gay, porque essa Bíblia foi tirado todos os versículos que condenam o homossexualismo, que condenam a prática homossexual, e ele foi julgado por isso. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas ainda que isso seja uma mentira, somos nós, os pecadores, que temos que nos ajustar ao evangelho, e não o evangelho que tem que se ajustar ao nosso pecado. As coisas estão mudando, o mundo está mudando, mas a igreja, ela tem que permanecer imutável, porque Deus não muda. Se Deus aprovasse o homossexualismo, Ele faria 2 Adãos e não um Adão e uma Eva, ou 2 Evas. Deus não ama o homossexualismo, Ele ama o homossexual e quer transformar a vida do homossexual. Nós estamos vivendo um tempo de adultério das coisas naturais, e muitas igrejas estão entrando nisso. Igrejas que se dizem cristãs estão sendo adulteradas. Precisamos ser e viver uma igreja profética. A igreja evangélica, em sua atual situação, não tem sido profética, tem sido uma igreja patética. A igreja funciona, a igreja evangélica funciona, mas não flui no Espírito. Tem programações, mas não tem o amém de Deus. O que garante nós sermos uma igreja profética não é termos programações, mas sim ter o fluir, a direção de Deus. Lemos um trecho da segunda carta de Pedro, e espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. Nós lemos um trecho da segunda carta de Pedro, do capítulo 2, o verso 14 em específico, que foi escrito para combater as crenças e as atividades de certos homens, e que naquela época eram uma ameaça para a igreja naquele período. O capítulo 2 desta carta, nós observamos um Pedro experiente, perto de sua morte, escrevendo preocupado com a igreja, e no que estão fazendo com a igreja. E nessa carta fica claro a oposição de Pedro, a forma
como a igreja lida com o mundo, com a filosofia humanista e com os falsos profetas, os mestres do engano daquela época, e que estão hoje aí também, que estavam adulterando, pregando com enganos, pregando semi-verdades, meias verdades, no meio da doutrina apostólica. E essa carta que Pedro escreve, a segunda carta, não sabe ao certo para que igreja foi escrito. Não diz, a carta não diz isso, para que igreja foi escrita. Alguns dizem que foi para alguma igreja que se encontra na Turquia. Sabe-se, porém, que foi escrita para judeus, ex-pagãos, que tinham práticas pagãs, práticas idólatras, que foram convertidos ao cristianismo. E essa carta de Pedro que nós lemos, ela é muito atual para a igreja de hoje, muito atual para os nossos dias, na qual a nossa igreja também vive sofrendo adultérios, vive sendo alterada, transformada pelo mundo. Vejamos como igreja então nessa manhã, como a gente pode enfrentar o adultério que se levanta nos nossos dias. Eu quero falar como podemos enfrentar o adultério que tem se levantado contra a verdadeira igreja de Cristo, a verdadeira igreja cristã, a verdadeira igreja fiel à palavra e a Cristo. Como enfrentarmos esses adultérios? Primeiro, nós devemos enfrentar o adultério da verdade. Repita comigo: eu, como cristão, devo enfrentar o adultério da verdade. Ainda em Pedro, o verso 1 e o verso 2, do verso 1 ao verso 3, do capítulo 2, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Jesus dizia: eu sou a verdade. Pedro escreve em sua carta advertindo a igreja que devia tomar cuidado com os falsos ensinos que adulteram o caminho da verdade. Ensinos que distorcem a verdade, empregam práticas libertinas, falsos profetas que têm se levantado, falsos mestres que, movidos pela avareza, pelo comércio e pelas mentiras, têm manipulado a muitos. Meus irmãos, os falsos profetas estavam mais interessados em se tornarem populares do que dizerem a verdade naquela época. E quantas vezes nós não vemos isso? Mestres que se levantam para querer ser popular, mas não para dizer a verdade. Pastor, mas a verdade dói. Não, meu querido, a Bíblia não diz que a verdade dói. A Bíblia diz que a verdade liberta. O mundo diz que a verdade dói para que a gente não se importe com a verdade, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. O procedimento dos falsos profetas era dizer ao povo aquilo que eles desejavam ouvir. E quantas igrejas nós temos hoje de pastores que têm pregado aquilo que as pessoas querem ouvir, aquela massagenzinha no ego. A Bíblia, meu querido, minha querida, é o livro mais vendido no mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado: a Bíblia que você tem é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, automaticamente o mais comprado e verdadeiramente o menos lido. Atualmente o Brasil é um dos maiores fabricantes de Bíblia do mundo inteiro, e os brasileiros são os mais analfabetos da palavra de Deus.
Hoje ouvimos inúmeras igrejas e líderes que enganam o povo, distorcem e adulteram a palavra da verdade com filosofias humanas e com materialismo. Olha, vem para Deus que Deus vai te dar alegria, vem para Deus que Deus vai te dar felicidade, Deus vai te dar riqueza, Deus vai te dar uma casa nova, um carro novo, Deus vai te dar uma empresa rica. Vem para Deus pelo materialismo. E quem disse que Deus quer dar tudo isso para nós? A Bíblia diz: o que Deus quer dar para nós é uma cruz. É isso que a Bíblia diz. Para a gente se crucificado lá e lá morrer. E Ele disse isso antes de ir para a cruz dele: se você quer ser meu discípulo, toma a tua cruz mas negue-se a si. Negue suas vontades, negue seus planos, seus sonhos, seus desejos, porque os meus são maiores que os seus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: a verdade de Deus é assim. Os sonhos dele, os planos dele, são bem maiores do que o seu. Então relaxa, papai. Descansa nele. Você pode aplaudir ele por isso? Meu irmão, minha irmã, não tem outro jeito da igreja cristã se levantar, se não for enfrentando a mentira, conhecendo a verdade. Eu e você, nós vamos nos livrar do adultério da mentira, quando reconhecermos de fato a verdade. Jesus Cristo é a verdade que eu e você devemos viver. Jesus Cristo é a verdade que eu e você devemos conhecer. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta de nós mesmos, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos fracassos, de tudo de ruim que há em nós. É só Jesus a salvação da nossa vida. É só Jesus a salvação da nossa casa. É só Jesus a salvação para a igreja. É só Jesus a salvação para o nosso mundo e para o nosso Brasil. Só Jesus. Só Jesus. Só Ele. E à medida que a gente conhece essa verdade, esse Cristo, Ele vai nos libertando. Ele vai nos transformando. Segundo, devemos enfrentar o adultério do caminho. Repita comigo: eu devo, como cristão, enfrentar o adultério do caminho. Acompanhe comigo o verso 14 em diante, do capítulo 2 de 2 Pedro. O versículo que nós lemos: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis do pecado, engoldando algumas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, um castigo da transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então no verso 15 fala que eles abandonaram o reto caminho, seguindo pelo caminho de Balaão, e no verso 18 fala que andam no erro. Eu e você, nós temos que enfrentar o adultério do caminho. Quantos de nós já nos ouvimos que todos os caminhos nos levam para Deus? Uma grande mentira do diabo. Todos os caminhos levam a Deus. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o budismo leva a Deus? A Bíblia diz que o shintoísmo, o umbandismo leva a Deus? A Bíblia diz, Jesus diz: eu sou a verdade. Mas antes dele dizer eu sou a verdade, ele diz: eu sou o Ele é o caminho. A Bíblia não fala que todas as religiões e todos os caminhos levam a Deus. Não. A Bíblia fala que Jesus leva a Deus.
Não foi Buda que morreu por mim na cruz. Não foi Kardec que morreu por mim na cruz. Não foi Maomé que morreu por mim na cruz. Foi Jesus que morreu por mim. Foi Jesus que morreu por você. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Repita comigo: Jesus é o caminho. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus é o caminho. O apóstolo Pedro, então, ele começa a escrever que os filhos malditos têm adulterado o reto caminho, abandonando e fazendo abandonar, extraviando outros, seguindo pelo mesmo caminho de erros que cometeu o profeta Balaão. E nós vemos essa história lá em Números, capítulo 22, Balaão era um cara ambicioso, era um profeta que Deus havia levantado, mas que estava levando o povo a pecar. Então Deus levanta uma mula, um animal de carga, para falar com o profeta. O que você está fazendo é errado, Balaão, e Deus vai pesar a mão sobre você, a ponto de Deus levantar um animal que não fala nenhuma palavra humana. Deus usa um animal para falar com um profeta que estava surdo para ouvir Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, quando a igreja se cala, quando a igreja para de ouvir, e quando a igreja para de falar as palavras de Deus sobre o caminho certo, quando a igreja para de ensinar as pessoas a caminhar no caminho certo, para de ouvir a Deus, e quando para de ouvir a Deus, Deus levanta mulas para falar com essa igreja. Deus usa o que não é natural, Deus usa o que é sobrenatural para acordar essa igreja. Pedro então está alertando dos desvios do reto caminho, e para as pessoas que fazem isso, está reservado densas trevas, como nós lemos no verso 18, quando você se desvia do caminho que é Cristo. O que é reservado para você, igreja, é densas trevas. Que Deus ruim esse, pastor? Não, Deus é tão bom que Ele ofereceu o Filho dele para que você ande no caminho certo. Você tem a escolha de andar no caminho certo e de andar no seu caminho, do seu jeito. Deus é tão bom que Ele mostrou o caminho. O apóstolo Pedro também explica que as pessoas se perdem desse caminho quando ouvem palavras jactanciosas. O que é isso, jactanciosa? É uma fruta? Não. Jactância, meu querido, é orgulho. Jactanciosa é uma pessoa orgulhosa. Pessoas orgulhosas pela vaidade, pelo engano. A palavra engodo significa engano. De paixões carnais, paixões mundanas. E fizeram isso com as pessoas que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Olha que interessante. Enganaram as pessoas que estavam prestes a fugir daqueles que andam no erro. Pegaram as pessoas que estavam querendo voltar para Cristo e trouxeram de novo para o erro. Não volta para lá não, não volta para a igreja não. Igreja não é lugar de você ficar. Vamos viver a vida, vamos aproveitar a vida. Esse negócio de igreja não vira. Fizeram isso. Pessoas que estavam querendo voltar para os caminhos foram enganadas novamente por pessoas orgulhosas e cheias de vaidade. Será que isso é parecido com alguma coisa que a gente vê hoje em nossos dias? Será? Será? Para que ir para a igreja, Cláudio? Hora da sua casa mesmo. Para que ir para a igreja, Lelê? Deus está em todo lugar. Pessoas que começaram a conhecer o caminho da verdade foram de novo enganadas por pessoas que estavam no caminho do erro. Hoje em dia não é diferente, meu irmão e minha irmã. Muitas pessoas que começam a conhecer a verdade têm procurado um evangelho de facilidades, um evangelho de comodidade, e muitos têm achado que todos os caminhos levam a Deus, têm pregado que todos os caminhos levam a Deus, mas na verdade não estão pegando o caminho, têm pegado atalhos para se sentirem melhor, procurando a igreja que pregue autoajuda, procurando uma igreja que ofereçam caminhos que não são os caminhos de Deus, o caminho do jeitinho brasileiro. Jesus Cristo é o caminho
caminho que eu e você devemos trilhar, e que não vamos nunca se desviar dele, e que nunca venhamos a se desviar dele, em nome de Jesus. O único caminho é Jesus. Repita comigo: o caminho é Jesus. Quando eu falo isso, eu me refiro que não adianta, meu irmão, minha irmã, eu e você, cada um de nós aqui, saber qual é o caminho. Às vezes a gente até sabe o caminho. Não adianta a gente saber qual que é o caminho. O que a gente tem que fazer é caminhar nesse caminho e nunca se desviar dele. Esse é o nosso desafio. Não adianta nada você saber como chegar na sua casa. Qual o caminho que leva à sua casa? Se você passa no bar antes, se você vai para a biqueira antes, se você vai para a balada antes, você sabe o caminho, mas você não está no caminho da sua casa. Saber que Jesus é o caminho, muita gente sabe, ó, de cor e salteado. Agora, seguir nesse caminho e nunca se desviar dele, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio é nunca sair dele. Porque todo caminho, você vai concordar comigo, leva para um destino, sim ou não? Repita comigo: todo caminho me leva para um destino. Quais os caminhos que você tem andado? Qual o destino que você vai ter nesse caminho? Preste atenção na sua vida. Preste atenção nos caminhos que você tem andado. Porque esse caminho vai te levar para algum lugar. Vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí e fala para ela assim: como que está o seu caminho? Por onde você tem andado? Caminho para o brasileiro é algo tão forte que revela a nossa caminhada. E nós criamos até um ditado, minha mãe sempre diz isso para mim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu. Com quem a gente anda vai revelar o nosso caminho, o nosso destino. Fala para a pessoa que está do seu lado: para enfrentar o adultério do caminho, temos que andar com Cristo, porque Ele é o caminho. Quem recebe, aplauda Ele no nível que crê, que recebe. Último ponto: nós temos que enfrentar o adultério da vida. Coloque a mão no seu coração e diga: eu, como cristão, devo enfrentar o adultério da vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Então existe outra vida? Não. Não existe. Paulo disse isso, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas vivo a vida de Cristo. Mas Cristo vive em mim. Nós temos que enfrentar o adultério da vida, e Pedro escreve novamente o verso 20 até o verso 22. Pedro escreve sobre isso: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, ou seja, você recebeu a verdade e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o... Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo e voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Como eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou a lamber o seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a se remover-se no lamaçal. Pedro segue, meu irmão, minha irmã, a igreja de Cristo aqui presente, fazendo a sua implacável denúncia contra o adultério da igreja. Se eles tinham conhecido o verdadeiro caminho de Cristo e tinham recaído depois, o seu caso era ainda pior.
Eram como o homem com o espírito imundo, cujo último estado voltou a ser pior do que o primeiro. Jesus diz na parábola que quando o valente é amarrado, a casa é limpa. Se aquela pessoa não recebe a Jesus, não recebe a vida de Deus, não recebe a Cristo, vem o outro demônio que saiu e traz com ele mais 7. E o estado dela se torna pior do que o primeiro. Era melhor que ela não tivesse nem sido liberta. Pastor, onde está na Bíblia isso? Marca aí, Lucas 11:26 vai falar sobre isso. Lucas 11:26 vai falar. Se alguém nunca conheceu o caminho reto, não pode ser condenado por não seguir esse caminho. Nunca conheceu. A gente não pode condenar as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou que não conhecem Jesus. Não podemos mandá-las para o inferno, porque elas não conhecem. Se nunca ouviu a verdade, nunca ouviu a mensagem de Cristo, não pode ser condenado por não aceitar e por não obedecer. Porque enquanto a vida é esperança, ainda há tempo de você chegar em alguém que não conhece de Cristo e falar de Cristo. Ainda há tempo. Mas se você conheceu, ou se conhece alguém que conheceu, e deliberadamente toma o caminho oposto do caminho de Cristo, está pecando contra a luz, conheceu o melhor e escolheu o pior, conheceu o melhor e escolheu o pior. Pessoas assim estão pecando. Pecou em que pense ter o pleno conhecimento do que está fazendo, mas não tem. E se isto é assim, teria sido melhor que essa pessoa nunca tivesse conhecido a verdade, porque esse conhecimento lhe serve de condenação. O apóstolo Pedro conclui essa parte expressando o seu desprezo. Ele diz: pessoas assim são como cães que voltam ao seu próprio vômito. O cão que vomitou, voltou para lamber o próprio vômito. Lá em Provérbios 26:11 já dizia isso, já era um ditado antigo entre os judeus. Ou como a porca que uma vez lavada, que tomou aquele banho, tirou toda a lama, tirou todos os resquícios de sujeira, voltou a lançar-se de cabeça na lama de novo. Pessoas assim viram a Cristo, mas estão tão desagradados moralmente, degradados moralmente, por sua própria vontade, que preferem se arrastar de novo para a lama, as profundidades do pecado, do que subir na virtude com Cristo. Como igreja, como corpo de Cristo, nós somos chamados a viver a vida de Cristo. Eu e você somos chamados a viver a vida de Cristo, porque Cristo diz: eu sou a verdadeira vida que você tem que viver. Ei, igreja, às vezes nós estamos preocupados com a nossa vida, com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, aonde vamos morrer, quem vai ficar com a nossa herança. Nós estamos preocupados com tantas coisas miseráveis, que esquecemos do essencial: viver a vida de Cristo, e deixar Cristo viver em nós. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se preparar para morrer, se preparar para deixar o herança, não estou dizendo nada disso. Isso faz parte da nossa vida, mas isso tem que ser em segundo plano, porque a Bíblia nos orienta: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas não serão acrescentadas. Que coisas? Que estas coisas que não serão acrescentadas? Os versículos anteriores vão dizer: o que comer, o que beber, o que vestir e onde morar. Vou repetir de novo: como igreja, como corpo de Cristo, eu e você, nós somos chamados a viver a vida de Cristo.
uma nova vida em Cristo, e não viver uma vida longe dele, desgarrada dele, pois Cristo não é uma parte da nossa vida. Ouça bem o que eu estou te dizendo essa manhã. Cristo não é uma parte de nossa vida, Ele é a vida que nós devemos viver. Cristo não é uma partezinha da minha vida, Cristo é a vida que eu e você devemos viver. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Cristo não é uma parte da sua vida, de muitas outras, Ele é a vida que você precisa viver. Quem crê nisso, aplauda no nível que crê, glorifique a Ele, exalte a Ele, se expresse a Ele. Obrigado, Jesus, pela tua vida em nós. Aleluia, glória a Deus. E aqui concluo nessa manhã, lembrando os 3 pontos anteriores. Nós devemos enfrentar o adultério da verdade, devemos enfrentar o adultério do caminho, devemos enfrentar o adultério da vida. Concluo dizendo isso: a igreja não é um movimento evangélico, e sim um movimento de paternidade, na qual Deus quer agregar filhos e filhas. Eu vou repetir: a igreja não é um movimento evangélico, em si um movimento de paternidade, onde os filhos desgarrados, filhos abortados, filhos órfãos, recebem um pai, recebem uma família, recebem um lugar em Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Não devemos buscar a Deus por nossas aflições. Devemos buscar a Deus para não sermos órfãos. Não devemos buscar a Deus pelas nossas necessidades, porque Deus tem cuidado de nós. Devemos buscar a Deus para não sermos filhos abandonados, filhos malditos, como lemos. Outra mentira do diabo é que todo mundo é filho de Deus. Sabe por que é mentira do diabo? Porque todo mundo fica dizendo: eu sou filho de Deus, mas não vai para a igreja buscar a Deus. Eu sou filho de Deus, mas não ora. Eu sou filho de Deus, mas não jejua. Eu sou filho de Deus, mas não lê a Bíblia. E a Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que só é filho de Deus aquele que crê em Jesus, que confessou Jesus e que vive a vida de Jesus. João capítulo 1, verso 12: aqueles que creram e confessaram o seu nome, a estes foram dado o poder de serem filhos de Deus. Ser filho de Deus é um poder que Deus nos dá, não é algo que a gente nasce sendo. Eu nasci filho da dona Enedina e do seu Valdemar, mas filho de Deus foi uma opção minha. Foi uma opção, uma escolha minha. O diabo vai lançando mentiras na sociedade e vai adulterando as verdades de Cristo. Não devemos buscar a Deus pelas nossas aflições, e sim para não sermos órfãos. Quem não sabe o que é órfão é um filho que foi abandonado, uma filha que foi abandonada pelos pais. Nestes tempos, o que é genérico não vai mais funcionar na igreja de Cristo. Deus quer nos colocar firmados na sua verdade, firmados no seu caminho. Deus quer nos colocar confirmados na sua vida, como igreja específica, em lugares específicos. Meu irmão, minha irmã, a igreja dos nossos dias está sempre procurando algo novo e nunca tem saído do velho. A igreja está sempre procurando maneiras novas, mas nunca tem abandonado as velhas práticas. Abra a sua Bíblia comigo, último texto, prometo, é que o Espírito Santo está pedindo para... Vamos abrir comigo, Números 33, por gentileza.
Números 33. Lê comigo o verso 2. Quem achou, diga pronto. Números fica antes de Deuteronômio, é o quarto livro da Bíblia no Antigo Testamento. Números 33, verso 2, diz assim: escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Meu querido, minha querida, para a gente viver uma vida nova, a gente tem que abandonar a velha. Para a gente viver o novo de Deus, nós temos que abandonar o velho. Nós temos que registrar as nossas saídas. E se você for ver o capítulo 33, a partir do verso 3, você vai ver: e partiram, e saíram, e foram, e partiram. E ali está registrando todas as saídas, todas as partidas dos lugares velhos para os lugares novos. São muitos versículos em que são registrados saídas, partidas dos lugares velhos para os lugares novos. A igreja quer viver a novidade de Deus, mas não quer sair do velho, da velha vida, da velha mentalidade, do velho coração, da velha prática. Como que vai viver algo novo? Nós precisamos entender que alguns métodos são relativos ao tempo. Mudam-se as estações, também mudam-se as roupas. No calor nós usamos um tipo de roupa, no frio mudou a estação, a gente usa outro tipo de roupa. O problema não é a gente se preocupar com o novo, o necessário é a gente sair do velho. Pastor, eu quero uma nova vida. Parou de pecar nesse problema que você tem? Ah, pastor, você sabe que é difícil. Tudo bem, é difícil, mas você quer parar? Quero. Então vai lutar com isso? Vou. Vai lutar até doer? Vou. Então aí o novo acontece. Hebreus capítulo 12, se eu não me engano, verso 4, vai dizer isso. Que na nossa luta contra o pecado, a gente tem que sangrar. Tem que doer. E todo verdadeiro encontro com Deus, a gente perde alguma coisa nossa para ganhar alguma coisa de Deus. Aquele pecado que você dizia que era seu, você vai ter que perder para ganhar algo novo de Deus. Aquele vício que você dizia que era seu, você vai ter que perder para ganhar algo de Deus. E você vai poder dizer como João um dia disse: Deus deu, louvado seja o nome do Senhor. Então nosso problema como igreja cristã não é receber o novo, é soltar o velho, soltar as velhas fórmulas, soltar as velhas práticas, soltar a velha vida, soltar as velhas promessas, as velhas campanhas. Foi tudo por um tempo e hoje já não serve mais. Mas pastor, se mudar o método as pessoas vão embora. Se tirar a campanha as pessoas vão embora. Pastor, se não fizer isso o pessoal vai desistir da igreja. Meu querido, deixa que vá, porque não é isso que Deus está ministrando, não é isso que Deus está conduzindo. Deus quer trazer algo novo, e o novo não tem a ver com fórmulas, métodos, campanhas. O novo tem a ver com derramar o crescer de Cristo em nós, a vida dele crescer em nós, e a nossa diminuindo, que eu diminua e que ele cresça. Aí o novo vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Querido, as pessoas podem até ir embora, mas Deus não vai. Mas Deus não vai. Deus não vai embora. Deus não vai embora porque acabou a campanha. E Deus é tão Deus que Ele pode até trazer as pessoas de volta depois de novo. Abraão recebeu uma ordem, eu quero dizer isso para você. Sai da tua parentela.
sai da tua tenda, sai do adultério desse mundo. Entra no que Deus tem para você. Entra no que Deus tem para a sua casa. Entra no que Deus tem para você como igreja. Em nome de Jesus. Não é porque o Brasil é um país dos adultérios que você tem que ser adulterado também. Não é porque o Brasil é o país dos malandros e do jeitinho brasileiro que você tem que ser um crente malandro e cheio de jeitinhos. Que nós possamos ser a mudança que esse país precisa. Que comece em mim, que comece em você. Em nome de Jesus. Se coloque em pé, vamos encerrar. Quero convidar você a fechar os seus olhos essa manhã. Se a palavra do Senhor Jesus, se o Espírito Santo te tocou essa manhã, que você possa se render a Ele. Se você tem reconhecido que os seus caminhos são caminhos tortuosos, difíceis, longe de Cristo, longe da verdade. Se você quer se aprofundar mais essa verdade, se você quer que essa vida cresça em você, mais que a sua própria vida, quero convidar você a fechar os seus olhos e clamar por isso essa manhã. Quero pedir que você clame por isso essa manhã. Feche os seus olhos. Deixe Deus tocar. Fale com o Espírito Santo. Não é porque existem igrejas que estão adulteradas que nós precisamos ser também. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, Senhor, ministra aos nossos corações. Fala conosco, Pai. Queremos ser a Tua igreja, uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira, uma igreja viva em Ti, Senhor. Uma igreja, Senhor, que Te ama, que Te busca, que Te deseja, que Te quer, Senhor.